Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. Nesse dia 19 de junho de 2023, nós estamos na 11ª semana do tempo comum, cor litúrgica é a verde e o santo do dia, deixa eu dar uma olhada, é São Romualdo, tá? Veja bem, nós estamos fazendo a leitura de um livro que é uma entrevista sobre o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, a Dom Álvaro del Portillo, ambos já na glória de Deus, tá? Mas vamos recordar os santos dessa semana que começou ontem, dia 18, né? Mas que tem importância, certo?
Qual deles? Bom, São Luís Gonzaga é um santo da internet, né? Na verdade, olha que beleza. São Luís Gonzaga é um santo jovem, se não me engano. Vou estar falando um pouquinho lá no Santidade de Fato. Dia 24 agora, Natividade de São João Batista. Então, ainda sobre as festas juninas. Aliás, eu vi um vídeo que eu não compartilhei, mas que quem quiser fazer pesquisa a respeito das festas juninas, é muito interessante. Por que é festa junina? Por exemplo, a festa junina vai acontecer em julho lá na escola X, que geralmente as escolas têm férias em julho, e às vezes a pessoa fala julina. Não, tá errado. Festa junina é sempre junina, não importa se é junho, se é julho, agosto, se é em abril, em maio, é sempre junina, porque tem a ver com as festas joaninas, que deve ter a ver com o rei, né, de Portugal. Então a gente nunca pode esquecer das tradições portuguesas, tá? Mas é interessante que é nascimento de São João Batista. Um dado curioso que eu já vou aproveitar do dia 24 para falar aqui com vocês rapidamente, é que no calendário litúrgico católico cristão, nós sempre lembramos de 3 aniversários. Grosseiramente falando, eu não gosto de falar aniversários, né? Jesus não faz aniversário, né? Mais para você entender. Mas nós lembramos de 3 nascimentos, então, de pessoas santas. São João Batista, Jesus e Nossa Senhora, né? Solo. Então, eu não gosto de chamar de aniversário, é nascimento. Certo? Então, o que une Nossa Senhora, Jesus e São João Batista? A visitação que ela fez à sua prima Isabel. Tá? Então, mas aí também vamos falar depois. Certo? Depois, dia 26 agora, São José Maria Escrivá. Deixa eu ver. Eu já tô avançando para outra semana, mas vamos avançar. Aí depois, dia 27, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ou São Cirilo de Alexandria, se não me engano, o doutor da igreja, não tenho certeza. Dia 29, São Pedro de São Paulo, que aí finaliza as festas juninas. E dia 30, os primeiros mártires da igreja de Roma. Aí caímos para julho, que aí é outro detalhe da vida. Certo? Então, essas 2 semanas que nós vamos estar vivenciando, existem santos muito importantes. E ainda esqueci de falar, porque eu sempre me perco. Porque eu sempre me perco na data. Eu não sei se é dia 23, mas eu tenho que buscar uma santa, né? As datas eu vou ter que procurar pela internet. Mas eu sempre falo, quando eu posso, dessa santa, que é a Santa Giuliana de Falconieri. Mas ela tem outros nomes. Foi ela que deu o pontapé inicial para... cadê? Vamos ver. Não, aqui é Santa Rosa de... Não, aqui estou em agosto, gente. Ela deu o pontapé inicial para a festa de Corpus Christi. Só que é o seguinte, às vezes ela tem esse nome de Santa Giuliana de Falconieri, depois ela tem outro nome de Santa Giuliana de Montecorleone, e um outro nome também. Mas o Falconieri tem a ver com o sobrenome da família, que revela o tio dela, que também é santo, né? É aquela santa que eu sempre falo, que antes ela tinha problemas estomacais e antes de morrer, ela desejou receber a Santa Eucaristia, mas não conseguia engolir nada, deglutir nada. O que o padre deu na hora do viático? Que o viático é a hóstia, né? Em vez de dar pela boca, oralmente, ela deitou aqui no peito da santa. E aí, na hora que foi deitado a hóstia, ela disse, meu doce Jesus, e expirou. E todo mundo chorou e tal, e aquela comoção, agora vamos ter que despila para lavar o corpo e enterrá-la. Na hora que fizeram isso, a hóstia simplesmente afundou, ela se como é que eu vou dizer? Ela se impregnou pela pele, entrou no corpo de Santa Giuliana e marcou-a, como se fosse a ferro e fogo. Como se fosse marcação sabe na hora de marcar animal a ferro e fogo? Então, foi aquilo que aconteceu, ficou uma tatuagem. E a ordem religiosa dela, do lado aqui, no hábito das irmãs, das religiosas, é a hóstia de Jesus Cristo, para dizer que é o sinal da fundadora.
É bem interessante, né? Eu vou ter que buscar alguma informação dela e falar para vocês. Senão vai passar o quê? Maria Helena falou e é fake news. Às vezes eu falo mesmo, quando eu falo me perco em alguns detalhes, quando eu vi já dei um fake news, aumentei, diminuí, fiz alguma coisa. Troquei as bolas, né, das informações, certo? Então, com o tempo, mas é dentro desse período, eu tenho que pesquisarei e falarei para vocês. Muito bem. Bom, esse é o pitaquinho do dia, né? Agora o pitaco maior é a leitura do livro Entrevista sobre o fundador do Opus Dei, Álvaro Del Portillo. Estou no capítulo falado... Estou no capítulo relacionado ao título Devoções, página 155, que eu só vou ler... Bom, se o livro for interessante, posso falar sobre ele mais vezes, né? Até porque São José Maria Escrivá, dia 26, semana que vem. Segunda-feira, né? Então, até provavelmente segunda-feira eu vou estar falando alguma coisinha. Vamos lá. O bem-aventurado José Maria escreveu em Forja. Aprende a louvar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aprende a ter uma especial devoção pela Santíssima Trindade. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Espero em Deus Pai, espero em Deus Filho, espero em Deus Espírito Santo. Amo Deus Pai, amo Deus Filho, amo Deus Espírito Santo. Creio, espero e amo a Trindade Santíssima. Faz-nos falta esta devoção como exercício sobrenatural da alma que se traduz em atos do coração, ainda que nem sempre se verta em palavras. Número 296, deve ser o parágrafo. Eu não conheço a obra Forja, Sulco né, eu teria que... inclusive, sinto vontade de ter. Vamos ver. Este conselho brotou certamente da vida interior do fundador e gostaria de partir daqui para que me falasse das suas devoções pessoais. Veja, uma entrevista. Então, tem coisas muito reveladoras. Tá? O padre costumava dizer já aos primeiros membros do Opus Dei que para crescer na vida interior é um bom meio consagrar cada dia da semana a uma devoção sólida. A Santíssima Trindade, a Eucaristia, a Paixão, a Nossa Senhora, São José, os Santos Anjos da Guarda, as benditas almas do purgatório. Como sempre, este conselho brotava da sua experiência pessoal, vinha-o vivendo há muitos anos. Posso afirmar que as suas principais devoções foram a Santíssima Trindade, Deus unitrino, além das 3 pessoas divinas, com cada qual uma das quais se relacionava em singular, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo a sua presença na Eucaristia, a sua paixão, os seus anos de vida oculta, a Santíssima Virgem, a São José, os santos anjos e arcanjos, os santos e em particular os 12 apóstolos, os santos que escolheu como intercessores de algum aspecto do apostolado da obra, ou seja, da própria Opus Dei, Santa Catarina de Sena, São Nicolau de Bari, São Tomás More, São Pio X e o Santo Cura d'Ars, outros santos como Santo Antão Abade, Santa Teresa de Jesus, etc., e os primeiros cristãos. O seu amor à Santíssima Trindade manifestava-se em 1000 detalhes. Por exemplo, quando se construiu Vila Tevere, a sede central da obra, quis que o oratório em que celebraria a missa habitualmente estivesse dedicado à Trindade. Lembro-me também de que quando se instalou o presépio na Galeria del Fumo, a sala de estar onde nós reuníamos familiarmente depois do almoço, o padre nos pediu que acrescentássemos outro anjo aos 8 que já se haviam colocado, e observou: assim haverá 9, 3 para cada pessoa da Santíssima Trindade. Que interessante. O nosso fundador incutia nos seus filhos um amor muito grande à Trindade. Por isso, além de introduzir no começo das preces da obra uma invocação à Santíssima Trindade, determinou que se rezasse e meditasse o símbolo atanasiano no 3º domingo de cada mês e que se recitava, ou melhor, se cantasse o triságio angélico nos 3 dias anteriores à festa da Santíssima Trindade. Os que vivíamos ao seu lado sabemos muito bem como esta devoção estava arraigada na sua vida. Lembro-me que foi assim que consegui descobrir como ganhar nos sorteios que o padre organizava. É uma lembrança ingênua de família, dos primeiros anos da minha vocação. De vez em quando, levava às reuniões de família algo que nos fizesse passar uns momentos agradáveis, como, por exemplo, um pacote de caramelos. Nessas ocasiões, quando entre os caramelos havia alguns que se destacava pelo tamanho, o padre organizava um sorteio, que consistia em adivinhar o número que ele tinha pensado. Não demorei a perceber que o número era sempre 3 ou um múltiplo de 3, porque mesmo nesses momentos de descanso se manifestava o seu amor à Santíssima Trindade.
Então eu vou parar por aqui, porque senão eu vou terminar muito rápido, né? O livro. Quer dizer, o capítulo, porque eu não vou falar do livro inteiro. Vocês sabem que eu sempre falo capítulos, ou no máximo 2 capítulos do mesmo livro. E aqui em diante vou deixar para amanhã, né? Deixa eu colocar tudo para cá, tudo certinho, para marcar, né? Porque senão passa por descompensada, por meio zuretinha. Então deixa anotado aqui, pronto. Muito bem. Já dá para meditar bastante, né? A dica de um santo. E para quem viu vídeos de São José Maria Escrivá na internet, de vez em quando eu coloco lá nos stories, porque eu já conheço a face do fundador do Opus Dei, mas às vezes eu esqueço de colocar, né? Eu deveria colocar São José Maria Escrivá. Ele fala muito mesmo da Santíssima Trindade. Ele fala como rezar. E tem uma história, que quem conta é o padre Duarte Souza Lara, são situações do cotidiano que mostram a santidade ou até uma ingenuidade, né, de vida. Diz que a Opus Dei estava sem dinheiro no caixinha lá. Tava uma coisa pequena, sei lá quanto, vamos supor, uns 20 reais. Uma coisa assim. Diz que deu um mês lá que diz que tava só com vintão lá. Eu não sei qual que é a moeda na Espanha, né? Aí o tesoureiro, se não me engano, chegou preocupado assim pro fundador. Falou. E estamos sem nada, e estamos com pouquinho, e não sei o que, não podemos gastar. Aí, se não me engano, a história é essa. Posso estar errada. Aí, diz que eu entendi assim. Aí, diz que o fundador olhou assim pro tesoureiro. Será que tem dinheiro pra gente comer um sorvete? A gente tomar um sorvete. Nossa, torrou todo o dinheiro. Aí se teve sorvete, eu não sei. Aí outra vez diz que, não sei como, apareceram uns carrinhos, assim, carrinho de criança, de piazinho, né? Tava brincando e tal. Aí diz que não sei quem que trouxe o carrinho, e aí o fundador olhou, ai, vamos brincar de carrinho, e estavam brincando de carrinho no chão, diz que chegou o outro superior lá da ordem, e pegou o fundador com outras pessoas, outros rapazes lá, não sei se eram padres ou se eram seminaristas, brincando de carrinho, de criança, assim, de menino. Diz que ele tinha essas coisas assim, não é doideira, é coisa de santo, né? Fazendo coisa de criança, né? Se divertindo um pouquinho da vida, né? Vou ter que acabar comprando ou vendo um livro da biografia dele, né? Eu tô falando de um padre que estudou num colégio, num seminário da Opus Dei, mas isso já na década de 90, São José Maria Escrivá já não estava entre nós, né? Já estava na glória de Deus, né? Certo? Então, assim, qual que é o meu objetivo para este mês e principalmente para este ano de 2023? Resgatar a dignidade de São José Maria Escrivá. É uma questão própria, porque no meu caso ainda está maculado essa imagem da Opus Dei por conta do filme, dos livros da década de 90, que inclusive foi na década de 90 mesmo, né? E isso é muito chato, porque, veja, a Opus Dei formou muitos padres, certo? Importantes. E deu a impressão que é uma organização criminosa, né? Acho que criminoso foi quem elaborou isso. Nós sabemos muito bem que existem sociedades secretas que têm atitudes anticlericais e anticrísticas, né? De anticristo mesmo. Pronto, falei. Mas não vou citar nomes. Todo mundo... Vocês que sabem, certo? Então, como eu já tô queimada mesmo, então já mais chamuscada e menos chamuscada não vai ter problema nenhum, né? Eu tô aqui para resgatar a dignidade de alguns santos e para quem é novo, que não sabe do que eu tô falando, nem vá procurar esses filmes aí baseado nos livros de Dan Brown, tá? É muito chato, é muito feio, falou coisas horríveis e existem coisas horríveis que acontecem. E uma delas é manchar com a dignidade de uma instituição sólida e séria. Que ao longo do tempo eu passei a ver que tudo aquilo é uma mentira, mas que entra no nosso subliminar, no nosso inconsciente, para acabar com uma boa obra.
Ninguém vai lá falar mal dos franciscanos, né? Às vezes falam, mas do modo como foi falado, foi muito feio. Então, minha missão para esse finalzinho de junho, pessoal, para eu também resgatar a dignidade e para tirar esse preconceito, esse ranço, talvez que eu tenha da Opus Dei e do seu fundador, eu estou fazendo esta... trazer a dignidade de volta, mostrar os benefícios que é a Opus Dei, né? O que é essa obra, quem foi seu fundador, principalmente. É a mesma coisa assim, lá no futuro, daqui 50 anos, a pessoa chega e fala mal da Canção Nova, fala que a Canção Nova é um antro de perdição, seu fundador, então, era um promíscuo. Mas aí já passou o quê? 50 anos. Só os mais antigos, né, quem é jovem, que ainda mal conseguiu ver Monsenhor Jonas, vai tentar resgatar a dignidade. Mas as novas gerações não vão saber quem que é Monsenhor Jonas. A Bíblia. Não sei se vocês estão entendendo, é mais ou menos isso. Um dia pode acontecer, eu só citei, não que isso vai acontecer, não estou profetizando que vai acontecer, não é isso. Mas é como se fosse. É diferente porque estamos falando de uma nova comunidade, nós estamos falando de uma estrutura Opus Dei que forma padres, né? É uma instituição de outro nível. Mas no âmbito de falar mal, aí entra na cruz de Cristo, né? Então tem que tomar muito cuidado, gente. Tá certo? Tá bom? Eu fiz uma analogia meio pesada, mas aqui reitero, você que ama o Monsenhor Jonas Abib, faz excertos de vídeo, procura homilias. Eu hoje, enquanto estava lavando os pratos, preparando o almoço, me veio, nossa, eu tenho que pelo menos gravar em áudio, como eu faço de vez em quando, né? Porque às vezes eu faço áudio em voz artificial, mas eu posso gravar de equipamento para equipamento, de celular para celular mesmo. Eu posso fazer alguma homilia e jogar para vocês, né? Para dar continuidade, né? Porque eu não consigo fazer vídeo mesmo, então fica muito pesado, inclusive. Então é mais fácil eu fazer o áudio, não fica tão pesado assim para eu carregar, para jogar lá aqui no YouTube. Mas se você pode, faça. Monsenhor Jonas Abib, Papa Bento XVI, Frei Jorge da Paz, que eu fiquei de passar, eu tenho os áudios, eu tenho que passar, tenho que fazer um corte e passar para vocês, ou vai inteiro mesmo, né? Dom Henrique Soares, talvez, mas ainda assim eu tenho um certo receio justamente por conta que a família detém os direitos de toda a produção de Dom Henrique. Então, não é muito fácil, eu teria que fazer algo em torno de 1 minuto ou 2, né? Mas também é um caso. E não no meu caso, não é para ganhar dinheiro, não. Aqui eu não monetizo nada. Por mais que tenha gente se inscrevendo, eu não monetizo. E mesmo que eu monetize com 1000 inscritos, é coisa pequena, tá? Então não é o objetivo monetizar, mas sim divulgar essas pessoas que, para mim, estão realmente na glória de Deus, né? Estão nesse processo de serem santos mesmo, mas para não serem esquecidos. Santo Antão, alguém lembra? Santo Antônio de Pádua. Toda vez eu tenho que falar de Santo Antônio que não é só casamenteiro. Tem que devolver toda vez a dignidade dele como martelo dos hereges. Toda vez. E o povo ainda brinca. Não, é santo casamenteiro. Vamos girar ele no copinho d'água lá, colocar a imagem dele. Não é assim, né, gente? Então, santos do começo da era cristã, da era medieval, é realmente muito complicado se não deixou nenhum escrito. Mas, por exemplo, São Curadar, você conhecia? Acho que não, né? Só sabe que é padroeiro dos padres, né? Pois é. Então, dia 4 de agosto, inclusive. Se não me engano, é a data de São Curadars. E ele tem sermões maravilhosos, né? Muito bem. Vamos para a liturgia da palavra desta segunda-feira. Primeira leitura de hoje, segunda a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz, no momento favorável te ouvi, no dia da salvação e te socorri. É agora o momento favorável, agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado, mas em tudo nós recomendamos como ministro de Deus, com muita paciência,
em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo e amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 97 ou 98, com o refrão: O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Evangelho de hoje, Mateus 5, versículos 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra de hoje. Vamos recordar o evangelho desse 11º domingo do tempo comum, dia 18. Mateus 9, versículos 36 e vai para o capítulo 10, versículo 8. O que acontece nesse evangelho? Acontecem muitas coisas, né? Primeiro, Jesus fala que as multidões que estão seguindo ele são ovelhas cansadas e perdidas e é como se fossem ovelhas sem pastor. Aí ele fala para os discípulos: peçam ao trabalhador, peçam para o dono da messe que envie mais trabalhadores. Aí ele chama os 12 apóstolos, e aqui é dado os nomes, ele monta a sua equipe. É bastante coisa aqui a informação. E ele dá orientações para os apóstolos. Não vão para as regiões dos pagãos, temos que resgatar os filhos de Israel. Por isso que faz o vínculo com o evangelho do domingo, dia 11. Que é o 10º domingo do tempo comum. Só que eu queria deixar claro uma situação aqui, algo que me chamou muita atenção, para que, além da gente estar estudando os evangelhos da semana, então, do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fazer sempre essa relação com o evangelho do 10º domingo do tempo comum, que também foi leitura de São Mateus. Então, existe essa correlação. Estamos lendo evangelhos de São Mateus, tanto do dia 11 quanto do dia 18 e hoje, dia 19. É evangelho relacionado a São Mateus, tá? Para que observemos as primeiras leituras. Por quê? A primeira leitura de ontem, do domingo, leitura do livro do Êxodo. Se a gente vai lá no final, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, devido à aliança, certo? O que a primeira leitura de hoje fala? Não desperdiceis a graça de Deus, pois ele diz: no dia favorável te ouvi, no dia da salvação te socorri. Então, na primeira leitura foi Êxodo, a primeira leitura desta segunda-feira é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. E o que eu vou chamar a atenção é isso aqui: não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Ou seja, Deus nos chama a sermos sacerdotes pela aliança que temos por ser povo escolhido, beleza? Tá. E aí, São Paulo diz aos Coríntios: não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que nosso ministério não seja desacreditado. Quem que faz parte desse ministério? Todo o povo que ele está falando de Coríntio, mas se parte para nós também. E aqui eu quero deixar claro uma coisa interessante. Então, se no Êxodo falou-se que somos sacerdotes, então temos o princípio do sacerdócio. Não que eu e você sejamos padres, não é isso. Mas temos um ministério, que é o quê? Evangelizar Cristo com a nossa vida, testemunho de vida. Como diz São Francisco de Assis, o testemunho de sermos o que somos sem palavras.
é aquilo que as pessoas veem, que nos vêm fazendo. E aí vem a pergunta, como é que está o nosso ministério? E aí o escândalo. Não falei para vocês na semana passada que uma situação nefasta, né? Um casal que era sempre de igreja, ainda participou do nosso grupo de jovens, isso lá em 1988, 89, e faz 2, 3 anos eles se separaram. Continuam na comunidade, no território aqui do bairro, mudaram de território paroquial. E o que eu percebi hoje pós-separação? Os dois vão na missa no mesmo horário, mas estão separados mesmo. Um para cá, um para lá. Só que é uma situação horrível, porque eu lembro quando pré-adolescente, deles serem unidos, de terem um ministério deles, hoje é pastoral familiar, né? Antigamente não era assim o nome, mas era o casal que pode estar aqui, sendo olheiro mesmo, cuidando dos jovens, dando orientação. Eles eram muito bem casados. E o que aconteceu? Houve um adultério por parte de um deles, do homem. E aí eu digo, gente, cada um tem seu ministério. Eu tenho o ministério de solteira. Eu tenho que passar uma boa imagem. Não é ser só falsa, não. Tem que dar um certo testemunho de realidade concreta de que eu estou fazendo algo sincero, de renúncia, né? Porque toda a vida que você tem, seja jovem, casado, com filho, mãe solteira, pai solteiro, viúvo, viúva, velhinho, jovem, não importa. Nós temos, a partir da idade da vida que temos com a nossa família, uma espécie de ministério diante da nossa comunidade, diante da sociedade em si. Eu vou falar uma situação aqui minha que pode parecer que eu estou me vangloriando, mas não é não. Longe de mim. Então, para quem não sabe, mas vai ficar sabendo, mas para quem já me ouve há muito tempo, sou formada em História, né, da década de 90, já vai fazer 30 anos isso. Nunca dei aula porque eu sempre gostei de livros, então eu sempre trabalhei no meio de livraria, editora, representação de editora, né? Seja em escritório, seja loja, seja evento, então eu conheço algumas coisas nessa área. E quando eu então isso já, quando eu comecei a entrar nesse caminho, essa caminhada profissional, e eu estava fora da igreja, tinha minhas ideias próprias, buscava umas coisas nada a ver, porque a livraria ou te leva para o inferno ou te leva para o céu, né? No meu caso, foi direto para o caminho infernal mesmo. Foi procurar conhecimento nada a ver. Trabalhei numa livraria que eu senti gosto de depois dar continuidade nesse tipo de livraria. Então, eu trabalhei numa livraria de shopping. E depois fui para uma loja de rua, que não existe mais, a livraria Guignoni, que tinha na 15 de novembro. Foi um dos primeiros livreiros, né, juntamente com o Chaim e a Livrarias Curitiba, eram 3. Então, 3 referências em Curitiba. Era a livraria do Chaim, que estava começando, a Livrarias Curitiba, com o casal Petri, que já faleceram, agora é os descendentes deles que mantêm, e a livraria Guignoni, que também trabalhava, e depois tinha a livraria Guerreiro, que era de técnicos. Tanto a Guignoni quanto a Guerreiro não existem mais aqui em Curitiba, né? Mas a Guignoni era meio concorrente da Curitiba. Depois foi caindo. Eu trabalhei 3 meses nessa livraria Guignoni e depois entrei numa livraria universitária, que foi um funcionário do Chaim que abriu. Brigou lá com o Chaim e tal. Para quem não sabe, a livraria do Chaim foi referência há muito tempo atrás na área de livros universitários, na área de humanas, na área de medicina e tal, né? E aí um funcionário dele resolveu abrir a livraria dele, e eu fui trabalhar lá. E eu fazia muito evento. Era encontro de psicanalista, psicólogos, começou ali. Professores, educadores municipais, educadores estaduais, que mais que eu já fiz? Vários eventos. E a livraria estava lá, presente, né? E aí aconteceu uma situação assim, nessas idas e vindas em eventos, eu precisava ir eu nunca soube dirigir. Não, claro, os patrões não iam deixar a gente ir a pé, porque às vezes era um lugar super longe para fazer o evento, né? Parque de exposições e tal, ou em Pinhais, ou lá no Campo Comprido. E aí, uma dessas idas, eu estava indo com meu patrão a caminho do estacionamento, e era de tarde. E nisso, um professor cliente nosso nos viu, eu e o patrão, que ia me levar para o evento, né, para eu cobrir a outra pessoa lá, nos viu.
e nos viu indo para o estacionamento. E esse professor fez uma cara, um olhar malicioso. Porque o meu patrão, infelizmente, tinha uma história de vida bem desregrada, assim, na parte... Ih, nem vou falar para não denegrir a imagem do rapaz, do senhor lá, já virou senhor. Também não era de igreja, tá? Enfim. E aí eu percebi, assim... Que coisa, né? Na minha cabeça, naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, eu pensei, pô, o professor tá achando que a gente tá indo pro motel, né? Que a gente tá indo se deslocar para fazer coisa. É verdade, porque a dignidade do senhor, que era o meu patrão, já não era boa coisa. Quando eu comecei a trabalhar com ele estava estabilizado com a esposa dele, mas ele fez 1000 peripécias lá com a vida matrimonial dele. Traiu, um monte de coisa. Então, quando eu vi o olhar daquele professor, cheguei em casa depois, falei para meus pais, né? Meus pais ainda estavam bem. Falei assim, pois é, como é aí eu falei em japonês, né? Que o termo em japonês é outro, assim, é um termo lá para dizer dignidade da gente. Como é preciso manter a dignidade, né? Porque eu saí, vi o professor cliente nosso, achou que a gente estava indo fazer coisa. E a gente estava indo participar de um evento que estava acontecendo, acho que em Pinhais, de várias livrarias, editoras, enfim. Então a gente estava se deslocando para isso, né? Não estava fazendo nada de errado. Mas devido à trajetória de vida do patrão, achou que estava rolando outra coisa, né? E aí eu falei bem assim para minha mãe, eu não posso, de repente, sair do meu trabalho e ir partir para um bar, um boteco qualquer, e dar uma de louca desvairada, porque aí assim vou corroborar com essa suspeita, essa malícia dos outros de que realmente eu sou uma desregrada e sou amante do meu patrão, sou amante de fulano, beltrano e cicrano. Não sei se vocês estão entendendo. Então, eu não estou me vangloriando. Estou dizendo uma situação que eu passei, que eu tenho como base de exemplo. Tipo, não, eu não vou fazer tal coisa, eu não quero... Teve uma fase que eu queria até ir para esses lugares. Porque eu não tinha sentido de vida. Já tinha... Na casa dos 30, eu tava com umas ideias assim. Mas, graças a Deus, eu gostava de livro. Então, eu vivia meio pendurada com minhas dívidas com livros, né? Então, eu não tinha dinheiro para ir para esses lugares. Porque vai a esses lugares é tudo caro. Eles pegam dinheiro mesmo. Né? Então eu nunca fui dessa linha. Eu já fui da outra pá virada, mas não dessa pá virada de beber, sair e fornicar e etc. Sabe? Porque eu sempre pensava, não, eu tenho que manter a pouca dignidade que eu tenho. Hoje em dia o pessoal fala mal de mim por outra forma, mas também não me importo, não, né? Não tem problema. Podem falar. Né? Me irrita, não vou dizer que não irrita, às vezes tô aqui sortando o verbo, né? Irrita, mas pelo menos uma outra parte da dignidade ninguém pode dizer nada, não. Certas coisas eu não faço mesmo. E hoje em dia o que eu vejo é que as pessoas não se preservam, elas não renunciam, elas não se dão que o nome, como diziam os antigos, o nome, a sua imagem tem que estar bem limpa, né? Antigamente falava não beber, não fumar. Isso era o básico. Não jogar, né? Carta, tal, cartear, tal. Aquelas coisas, não é? Ter o vício do jogo. Hoje em dia, não. A pessoa faz tudo isso e ainda fornica. E você acha que isso não reverbera? Que às vezes não te faz perder o emprego? Às vezes até um memezinho dizendo, ai, chegou segunda-feira, eu tô cansado, não é? Odeio segunda-feira. Acho que o patrão vai gostar? Ele vai ver lá no BookBook, no Instagram e vai te demitir. Então, qualquer coisa que você coloque aí nas redes sociais vai estar contra... Você está gerando provas contra a sua dignidade. E as gerações atuais acham que não, eu faço o que eu quiser. E não é bem assim. Não é bem assim. Certo? Nem sei porque que eu trouxe isso aí, mas eu tô contando uma situação que eu passei e ainda passo. Isso já está resolvido, mas eu estou falando justamente por essa passagem. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Por exemplo, então no caso voltando para o casal da igreja lá que o senhor fez fornicação. Eu olho para o homem, eu só rezo, Deus tenha misericórdia. Mas assim, fica difícil agora, né, acreditar nesse senhor. Porque ele se rendeu a vontades próprias de nível baixo. E todo mundo tem umas vontadezinhas baixa. Todo mundo tem. Todos nós temos. Não adianta dizer, não, você não é nobre, não. Nobre era Santo Antônio.
como pessoa, sem ser santo ainda, como nobre mesmo, São Fernando de Bulhões. Ele era nobre, de verdade, não é porque era nobre de carteirinha, não, é porque tinha educação de nobre mesmo. Por isso que ele defendia as donzelas, ou não donzelas assim, mas dava o dote para elas casarem, para preservar a pureza, a virgindade e a dignidade delas como mulheres, como pessoas femininas. E isso é ser nobre. Defender a fragilidade social que essas pessoas passavam, que essas mulheres passavam, moças, mulheres. E isso é ser nobre. E eu não estou vendo nobreza em tempos atuais. Né? E aí vai denegrir Santo Antônio como é santo casamenteiro. Aí a gente usa e abusa do santo para fins escusos. Né? Para dizer que a gente é namorador, porque a gente gosta de dar uma fornicada, nem que seja com a pessoa. Que foi assim que São Paulo falou. Então quem tá com o fogo muito aceso vai lá casar e fica com uma pessoa. Orientação de São Paulo, né? O que eu menos vejo hoje é a pessoa se preservar e renunciar a certas coisas. E em sua situação atual, ministerial. Todo mundo tem um ministério, gente. Todos nós temos. Se você que está me ouvindo é católico e tudo, e até evangélico, você e eu temos um ministério de evangelização. Muitas vezes sem palavras, mas com nossas atitudes de vida. Ser honesto deixou de ser importante. Ser casto, em vários sentidos, deixou de ser importante. Que nem essa semana aí vai ter um programa LGBTQI+, que aliás eu nem vou falar o nome certo porque eles mudam tanto, né? E não tem como defender mesmo. Numa TV. Há um tempo atrás, se passar um negócio desse, que escândalo. Então, o que eu pensei? A rede quer passar uma historinha dando valoramento a uniões homossexuais, isso é problema da emissora. O meu problema e o seu é se eu e você vamos ver isso. Eu vou pegar o controlezinho e mudar ou desligar e vou ouvir uma pregação. Então, o mundo oferece um mar de coisas estranhas que nos fazem cair na perdição, do erro, nem vou falar do inferno, é do erro, certo? Mas não dão a verdadeira esperança e a verdadeira felicidade. Eles só dão o caminho para o precipício. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você lê, certo? Que nem eu não li aqui um trecho do fundador do Opus Dei. O que a Hollywood fez? Aproveitou a super venda de um livro, Código da Vinci e os desdobramentos dessa porcaria, fez um filme. E aí denegriu a imagem de Opus Dei. Então, essa semana eu vou falar da dignidade. E ainda para corroborar, as primeiras leituras estão me dando essas dicas. Então, cuidado com a imagem que você passa por aí. Eu tenho que cuidar com a imagem que eu passo. E ainda assim as pessoas falam mal. Bom, então eu vou entregar na cruz de Cristo. Se as pessoas estão falando mal, eu estou no caminho certo. Desculpa aí você que andou falando mal de mim. Mas eu estou no caminho certo. Você só corrobora com aquilo que eu já estava pensando. Eu estou no caminho certo. Se eu estou sofrendo, se eu estou padecendo com a minha própria imagem, que eu mal falo, mal abro a boca. Quer dizer, eu abro a boca aqui, né? Que eu mal, né, me apresento. Acha que eu sou a doida das ideias? Meu, então eu tô no caminho certo. Agora vocês eu não sei. Perdoa, Senhor Jesus, me perdoa. Né? Ué. Que eu não vou sofrer de graça, né? Não vou sofrer de graça. Isso você pode ter certeza. Ou eu aprendo, ou eu me uno à cruz de Cristo e partiu. Agora vocês, o povo que fala, se vira. Vocês não são minha rede de apoio. É só a rede de açoite para mostrar, não. Quem é católico, quem é cristão vai ter que sofrer no açoite mesmo. Do desprezo, né? Então é bom me deixar em paz, né? Porque eu deixo vocês em paz também. Que eu já nem me mostro para não causar escândalo, porque para alguns lugares eu não posso nem aparecer. Porque se eu aparecer, parece que, nossa, lá vem a endemoniada, né? Deve ser assim que ele me vem, né? Deve ser isso. Então, eu prefiro ficar na surdina. Nem quero aparecer em certos lugares, para evitar dar mal-estar para algumas pessoas, porque eu acho que para algumas pessoas eu dou dor de barriga, só pode.
certo? Então, aqui já não é reclamação, aqui para mim já é uma certeza. Então, eu tô no caminho certo. Só que é o seguinte, cada um siga o caminho que você acha certo, mantenha a sua dignidade. Eu tô aqui só para informar, puxar a orelha de alguns, né? Mas eu cheguei no ponto assim, vocês não querem? Vocês não quer Senhor Jesus de verdade? Vocês querem só seus interesses? Primeira coisa, se autoconheçam. Segundo, vão fazer suas renúncias. E terceiro, vão estudar a palavra e vão estudar o que é de fato a Igreja Católica. A Igreja Católica não é base social, não é teologia da libertação. Pronto, agora eu vou, né? Agora eu vou criar outra polêmica. Mas não é só social, não é só socialização. A gente tem que fazer alguma coisa também oracional. Senão a gente não mantém, não sustém. Aí a gente tem que ver aquele monte de gente, reza por mim, sendo que a pessoa podia rezar, né? Podia fazer jejum, podia fazer um autoconhecimento, podia se arrepender verdadeiramente para Jesus. Todos nós precisamos nos arrepender. Mas aí o foco, o toque que eu dou é, como é que você tem feito para evitar de cair em escândalo? Todo mundo pode cair em escândalo. Todo mundo. E a gente precisa se conter. Se conter. E não relaxar e dizer, vou realizar meus sonhos. Eu sonho o quê? O sonho é uma coisa baixa, né? Ué, se for pra ter uma coisa baixa, por favor, vá abrir um prostíbulo. Pelo menos você não vai perder tempo nem dinheiro, né? Não, tô falando na real mesmo. Assume de uma vez, porque é melhor assumir e depois se arrepender pra Cristo. Bem melhor. Que às vezes a gente acredita nas próprias máscaras, sabe? Isso é muito perigoso também. Beleza? Então fica a dica. Tá certo? Fica a dica pra mim, principalmente pra mim e pra vocês, né? Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Atualmente está tudo em paz, né? Eu parei de falar, parei de me queixar, porque eu já sei que tem dia, tem local que é melhor não aparecer. Tem dia que é melhor só comprar um negocinho, fechar a boquinha, pegar as coisas e ir embora, não dar opinião nenhuma. Melhor, né? Que aí a gente fica em paz e amor, paz e bem e tchau e benção, certo? Pronto. Ou então tem gente que não dá mesmo, então nem apareço. Melhor, para evitar problemas, para evitar mal-estar, para evitar conflito também, né? Então, as coisas têm que assentar, porque senão a gente fica doente aí por nada, né? Então, se alguém tá preocupado, tal, ó, aquela fase passou, da minha parte passou, mas eu evito mesmo. Infelizmente, eu tenho que evitar lugares e pessoas para num primeiro momento, né? Porque senão vai dar confusão esse negócio aí. Tá certo? Então, um abraço a todos, desejo a todos uma ótima semana, obrigada pelas orações, fiquem em paz, na paz de Cristo, gente.